Os vereadores de Araçatuba estão em recesso. A primeira sessão do ano será no dia 3 de fevereiro. E mesmo parados, estão no centro de uma polêmica. No ano passado, eles dedicaram 26 horas só homenageando pessoas. Isso corresponde a cerca de 15% do tempo total das sessões. Projeto que é bom. Oi, dá licença. O que você faria em 26 horas? Faço exercício, né? Às vezes eu trabalho também fazendo bico para complementar o salário, né? E Dá pra fazer bastante coisa. dá para fazer bastante coisa. Tomo conta de casa, né? Sou dona de casa. Tomo conta dela, da casa dela, da minha mãe e da minha. Né? Tudo isso em 18 horas. E faço em 18 horas. E o que lhe faria aplaudir? Quando eu vejo uma coisa mais animada, assim, uma coisa, né? Um show assim, né? Um show. É, um show, uma... Se for a história de uma pessoa fez algo importante, o senhor já aplaudiu? Já aplaudi. A senhora bate palma na igreja. Como é que a senhora faz? Deixa eu segurar aqui o saco da senhora. A senhora tá vendo ali uma palavra, a senhora se identificou, bateu no coração. Uma palavra que todo mundo bota em palma, eu bato também. Na igreja. Na igreja. Não é para bater palmas, mas é sobre os aplausos. A polêmica que continua na Câmara de Vereadores de Araçatuba. Durante o ano de 2019, os vereadores utilizaram 26 horas para conceder votos de aplausos para os mais diversos homenageados. Voto de aplauso, só se fosse muito interessante, uma coisa, né? Quer dizer, melhorar para a cidade, né? Aí eu podia aplaudir, mas ao contrário. Como as homenagens prestadas pelos vereadores de Araçatuba por meio de votos de aplauso têm sido motivo de discussão, o vereador Flávio Salatino, do DEM, apresentou um projeto tentando dar uma brecada nessas homenagens. Existem situações que eu sou terminantemente contra. Funcionário público, no exercício da sua função, na minha opinião, não deve receber voto de aplauso. Ah, mas isso é um instrumento para poder motivar esse funcionário. Negativo. Eu acho que tem que ser criado outros instrumentos para isso. O que está na prerrogativa do regimento interno e é desrespeitado pela maioria dos vereadores, que funcionário público, na função que ele exerce, ou extrapolando essa função, aí sim ele merece o voto de aplauso. Vou te dar um exemplo. Uma professora do ensino básico municipal, ela socorreu uma criança que estava engasgando. Ela foi alheia à sua função. Ela é professora, está na escola municipal e ela socorreu essa criança. Legal, voto de aplauso. Ela saiu da sua função. Mas em votação apertada, o tal projeto não levou nem um clap-clap e foi rejeitado. E vários vereadores se manifestaram contra as limitações, como o vereador Jaime José da Silva, do PTB. Ele é um entusiasta das homenagens a funcionários públicos. O texto diz que permite esse instrumento de avaliação, de incentivo às pessoas. E propõe que através de um voto de aplauso se homenageie, assim como com outras medalhas, concessão de medalhas, título de cidadania, tudo um meio de destacar pessoas da sociedade que contribuem significativamente. Esse significativamente é na avaliação de quem propõe. Claro, tem os requisitos mínimos que precisam ser cumpridos. A questão é o tempo gasto com as homenagens. Em 40 sessões realizadas em 2019, foram 26 horas de leitura de votos de aplauso. O autor do projeto, que pretendia diminuir esse comportamento, defende que o regimento já prevê que os votos de aplauso sejam utilizados pelos parlamentares com parcimônia, o que, segundo ele, não acontece. Às vezes, os vereadores ficam 2 horas discutindo esse tipo de honraria. Eu fiquei contente, apesar da derrota, pelo placar. Foram 8 votos contrários, quer dizer, contra o meu projeto, e 7 a favor. Uma divisão de opinião. Então, acho que isso é um detalhe que logo a gente volta a discutir. Quem sabe quando essa Câmara mudar, os novos vereadores que lá estarão, para poder repensar um assunto. Porque isso, assim, não é só a minha opinião. Eu tenho 7 pares lá dentro que dividem a mesma opinião. Então, acho que tem que ser pensado.